Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos prosseguir então o nosso curso preparatório para estagiário do MP. Meu nome é Marcos Edwagner e nós vamos falar da parte geral do Código Civil, que é o que é pedido no edital do concurso. Já vou antecipando, gente, essa aula não serve só para estagiário do MP, serve para qualquer concurso que você queira fazer a primeira fase, que caia, Direito Civil. Para não perder tempo, eu pretendo ser direto, objetivo, porque se porventura você achar que eu fui um pouquinho rápido, pode voltar, Então aqui a gente tem uma metodologia bem rápida, bem ativa, e espero que vocês aproveitem bastante. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Eu tenho o Facebook, Marcos Edwagner, e o canal do Bruno Criado também, aqui. É uma iniciativa sensacional, mais uma vez, desse que eu falo, o Bruno Criado é o Steve Jobs jurídico, é a pessoa mais genial que eu conheço no mundo do direito. Para não tomar mais seu tempo e direto ao que importa, vamos falar então das pessoas naturais. Aqui pessoas são sujeitos de direito, aqui já está a primeira dica, ou seja, aqueles a quem o ordenamento reconhece a possibilidade de serem sujeitos de direitos e obrigações. Essa previsão lá no nosso artigo 1º, as pessoas naturais são seres humanos nascidos com vidas, que nós veremos no artigo 2º. A primeira dica do dia é o seguinte, gente: quem são as pessoas naturais? Todos nós, seres humanos que nascemos com vida, já temos aqui essa capacidade de direito. Então nós somos sujeitos de direito. Ser sujeito de direito é ser capaz de praticar todos os atos que o ordenamento reconhece, mesmo que uma pessoa acabou de nascer, tenha um dia de vida, ela já é aquele sujeito de direito. Então, primeira dica do nosso slide: as pessoas naturais são os nossos sujeitos, aqueles que têm aptidão genérica para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. A Maria Helena, ela fala que pessoa é um ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações. E ela dá aqui a nossa dica, sinônimo de sujeito de direito, aquele que tem um dever jurídico, uma pretensão, ele é titular, ele pode fazer valer através de uma ação. Então ela apenas repetiu o que nós acabamos de dizer: a pessoa é aquele que tem a possibilidade de exercer o seu direito e responder pelas suas obrigações. É um sinônimo então de ser sujeito de direito, ok? Personalidade jurídica é o nosso próximo ponto, o conceito de personalidade está ligado ao conceito de pessoa, que nós acabamos de falar. Todo aquele que nasce com vida torna-se pessoa e ao mesmo tempo adquire a personalidade. A linha de raciocínio conclusiva é a seguinte: a personalidade pode ser entendida como a aptidão genérica para ser titular de direitos e sujeitos de obrigações. A personalidade tem sua medida na capacidade. O que nós extraímos desse slide: toda pessoa que é sujeito de direito adquire a personalidade jurídica. Olha a linha de raciocínio: se eu nasci, se eu sou sujeito de direito, automaticamente eu tenho a personalidade. Associada à personalidade, nós temos a capacidade de direito. Vocês estão acompanhando, gente? Ótimo, está acompanhando aí? Beleza, doutor? Joia! A personalidade corresponde também à capacidade. Nesse sentido, a aptidão genérica de adquirir direito e contrair obrigações está associada à capacidade de direito. Se nascer com vida, já há aquisição dessa espécie de capacidade. Então, olha o que acabamos de ver: ser capaz, possuir capacidade, é ter personalidade
é ser titular de direito e poder exercê-lo. O ser humano nasceu com vida, ele é titular de direito, ele é sujeito de direito e ele tem a personalidade, ele tem essa capacidade. Em 2 dias de vida, 1 minuto de vida, já é uma pessoa capaz. Porém, nós precisamos diferenciar. Ter a capacidade de ser o sujeito é uma coisa, poder exercer pessoalmente, aí é outra. Por quê? Porque a capacidade, ela tem a de exercício ou de fato. A capacidade de exercício é a possibilidade do exercício pessoal dos direitos e obrigações. Então aqui eu chego numa outra conclusão. Todo mundo é capaz, todo mundo tem personalidade, mas eu só sou capaz de fato quando eu posso exercer pessoalmente esse direito, porque senão eu não tenho o que nós chamamos a capacidade de exercício pessoal. Não obstante eu seja titular desse direito, eu vou precisar então de uma assistência ou de uma representação que nós veremos nos próximos slides. O próximo ponto é a capacidade plena. O que é a capacidade plena, gente? É aquela que a pessoa tem a capacidade de direito e pode exercê-la pessoalmente. Então, quando eu falo ser sujeito de direito, eu posso ser titular, eu tenho personalidade. Se além disso eu posso exercer pessoalmente, aí nós estamos falando da capacidade plena. Fechando, capacidade plena, ser sujeito de direito e poder exercer pessoalmente. Em contrapartida à capacidade plena, eu tenho o que nós chamamos a capacidade limitada. E como vocês estão vendo no slide, é aquela em que a pessoa tem a capacidade de direito, porém, ela necessita de assistência ou representação para o exercício do direito, conforme a pessoa seja relativa ou absolutamente incapaz. Se a pessoa é absolutamente incapaz, ela é representada. Absolutamente incapaz, representada. A, I, R. E o contrário, R, I, A, relativamente incapaz, assistida. Então, absolutamente representada, relativamente assistida. Ok, gente? Só para dar isso então, fechando. Somos sujeitos, temos personalidade. Aí todo mundo tem a capacidade de direito. Se eu puder exercer pessoalmente, tenho a capacidade de fala. Se não puder, tenho a capacidade limitada. Vou precisar, se eu sou absolutamente incapaz, de uma representação. Se eu sou relativamente incapaz, de uma assistência. Ok, pessoal? Vamos prosseguir então. Início da personalidade jurídica. De acordo com o Código Civil, olha o nosso artigo 2º, né? A personalidade jurídica se inicia a partir do nascimento com vida. O ser humano nasceu, respirou um segundo, adquiriu personalidade. Então aí está, pelo nosso ordenamento, o início dessa personalidade. Assim, nascendo a pessoa com vida, automaticamente ela adquire a personalidade. Mesmo que depois, como eu já disse, ela vem a falecer, tá? Nascendo com vida, será realizado o registro de nascimento por meio do assento e registro civil de pessoas naturais. Nós estamos sempre acostumados a falar em cartório, né? Cartório das pessoas naturais, cartório de imóveis, cartório de protesto. Isso não é errado não, tá? É que tem uns nomezinhos que a gente comumente costuma fazer. Nasceu, registra e a pessoa então, a partir do nascimento, adquiriu a personalidade. Bom, mas antes de nascer, nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós somos os nascipuros, aquelas pessoas que foram concebidas. Nascipuro é o ente concebido, mas ainda não nascido.
esse nascituro já tem a proteção do direito, porque diz assim, no Código Civil, os direitos do nascituro são tutelados, pois não obstante a personalidade da pessoa só começar a partir do nascimento com vida, a lei já põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Aí nós estamos no artigo 2º. É importante salientar que se a pessoa nascer morta, ela não adquire personalidade. Caso o nascituro nasça sem vida, o natimorto então não adquire personalidade. A personalidade do nosso ordenamento, artigo 2º, é a partir do nascimento com vida. Senão, não há o reconhecimento dessa pessoa para que ela seja sujeito de direito. E dentro desse nascituro nós temos 3 teorias a respeito da sua situação jurídica. A primeira é a teoria natalista, o que ela diz: exige o nascimento com vida para ter início à personalidade. Antes do nascimento não há personalidade, não obstante, já estão ressalvados o direito do nascituro desde a concepção. Essa é a teoria natalista. Se você prestar atenção, ela está no Código Civil, no artigo 2º. A segunda é a teoria da personalidade condicionada. De acordo com essa teoria, como vocês estão vendo, o nascituro é pessoa, mas pessoa condicional. Há uma condição. A aquisição da personalidade depende da condição suspensiva, qual seja o nascimento com vida. Dessa forma, trata-se de um desdobramento da natalista, daquela teoria que nós vimos no slide passado, já que também parte da premissa que a personalidade tem início a partir do nascimento com vida. E a terceira é a concepcionista. Essa teoria afirma que a personalidade se adquire antes do nascimento. Essa não é aceita pelo nosso ordenamento, porque ela diz que na concepção, ressalvados os direitos patrimoniais decorrentes da herança, legado, doação, fica condicionado ao nascimento com vida. Gente, fácil então, se tiver, eu vou direto ao ponto mesmo, se tiver dúvida, volta à aula, mas qual nós adotamos? Nós adotamos a natalista prevista no artigo 2º. Ele diz assim: a personalidade civil da pessoa começa a partir do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ok? Bom, falamos sobre capacidade, mas agora precisamos prosseguir, porque nós precisamos conhecer a incapacidade. Porque é o seguinte, a capacidade de exercer o direito, ela pode sofrer limitações. Essa capacidade de direito não sofre limitação, mas a capacidade de exercício pessoal, ela sofre, né? Porque existem causas previamente estipuladas em lei que podem anular completamente ou apenas restringir, resultando o quê? Nas incapacidades. Então, a lei tipifica algumas situações que, se a pessoa estiver enquadrada dentro daquelas situações, aí ela será considerada como uma pessoa incapaz. Bom, a incapacidade é a impossibilidade jurídica de exercer plenamente a capacidade de agir. Aí a conclusão lógica é a seguinte: enquanto que a capacidade é a medida da personalidade, a incapacidade é a sua limitação. Eu sou sujeito de direito, mas o exercício encontra uma limitação. Essa limitação nós chamamos de incapacidades. E nós temos, em princípio, a incapacidade absoluta. O que é a incapacidade absoluta total? É a falta de aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil. Nesse caso, como regra, a pessoa não pode pessoalmente exercer o seu direito. Guardem, ela tem direito? Sim. Ela é sujeito de direito? Sim. Pode exercer pessoalmente? Não, porque a lei diz que ela é absolutamente incapaz. E quem são os absolutamente incapazes para o Código Civil? O Código Civil diz: os menores de 16 anos. Os menores, as pessoas que ainda não atingiu a
a idade de 16 anos não possui para a lei o discernimento para a prática dos atos da vida civil. O que ela vai precisar então? De representação. Eu já falei, absolutamente incapaz, representado, AIR. Já tinha dado a dica, tá? E no outro caso, nós temos a incapacidade relativa. Elas estão numa zona intermediária, não são mais consideradas absolutamente incapazes, mas também não são ainda capazes. Por isso, essa zona intermediária, tá? Vamos dizer que a lei já começa a emprestar uma certa confiança, o discernimento já é melhor que o absolutamente incapaz, mas por não ser totalmente capaz, ela vai precisar da assistência. Lembra? AIR. RIA. Absolutamente capaz, representado. Relativamente incapaz, assistido, né? A lei já considera seu discernimento podendo praticar os atos da vida civil, mas precisa de assistência. Ok, gente? Bom, quem são para o Código Civil os relativamente incapazes? Primeiro critério é o da idade, os maiores de 16 e menores de 18. Então, enquanto, tem que pensar assim, até os 16, absolutamente capaz. 16 a 18, relativamente capaz. E a partir do 18, aí ele já é capaz para todos os efeitos, tá? Odiernamente, a pessoa completar 16 anos já tem reconhecida pela lei um certo discernimento, não sendo considerada como se fosse totalmente incapaz. Em virtude da evolução da sociedade, o jovem cada vez mais cedo está inserido no contexto social. A lei permite a prática de determinados atos, mas nós já falamos, desde que tenham a assistência do seu representante. Como exemplo, o menor de 16 anos pode fazer testamento. Gente, fazer o testamento, aquele ato de disposição de última vontade, é sério. Você diz para onde é que vai o seu patrimônio dentro das limitações legais do direito das sucessões após a sua morte. É causa mortis, vai ter efeito depois da morte, mas é um ato da vontade. E você permite que o menor pratique esse ato com 16 anos. Então a lei já vai reconhecendo que ele está chegando perto da maturidade, da capacidade. Nem completou 18 anos e já está destinando o seu patrimônio. Prosseguindo, quais são os relativamente incapazes para a lei? Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. A pessoa que se embriaga diariamente, assim como aquela usuária de tóxico e aquela que tem um discernimento reduzido, são considerados como relativamente incapazes. Aqui eu preciso pensar assim, mas qual o grau de incapacidade de um ébrio, do viciado em tóxico? Bom, a lei no primeiro momento não fala do grau, ela fala o seguinte, é uma prova objetiva, é uma situação objetiva, é um artigo. O ébrio, o usuário e o discernimento reduzido, que eu preciso guardar para o concurso, são relativamente incapazes. Se eu quiser discorrer sobre isso e pensar, verificar se eu posso torná-lo totalmente incapaz ou não, o quão é o seu discernimento reduzido, aí eu vou para uma segunda fase que eu preciso dissecar. Aqui é ébrio, viciado em tóxico e discernimento reduzido. Isso é relativamente incapaz. O resto deixamos para a próxima fase, que não vai ser necessário nós discutirmos agora, tá? Esses fatores limitam a sua capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil e dessa forma a pessoa necessitará de assistência. Por quê? Porque ela é relativamente incapaz, tá? Ele coloca assim também, quem mais são relativamente incapazes? Aqueles que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Então algumas pessoas, apesar de não possuir o desenvolvimento mental completo, podem exercer algumas atividades, sendo que esse fato não as tornam absolutamente incapazes. Mas, voltando aqui, transitoriamente, ela não está em condição de exercer a sua aptidão
plena. Aí a lei fala, há uma limitação, há uma redução, mesmo transitoriamente, eu não posso considerar essa pessoa como se fosse totalmente incapaz, mas também não posso falar que ela é capaz. Então ela fica no rol dos relativamente incapazes. Ok, pessoal? Linha na pipa. Pródigo. Pródigos são aqueles que dilapidam imoderadamente o seu patrimônio. Ele não tem controle sobre os seus bens. Eles necessitam de assistência para a prática que faz disposição ao patrimônio. O pródigo, ele não é aquele absolutamente incapaz, a lei não empresta. O pródigo, ele tem um probleminha. Ele ganha bem, mas gasta ótimo. Ele não controla, é um descontrolado. O patrimônio com ele vai tudo embora. Não é esse mundo consumista que de vez em quando a gente compra um pouquinho mais que ganha. Não, ele não tem controle nunca. Se for reconhecida essa condição de descontrole na condução do seu patrimônio, essa pessoa será considerada então como um pródigo e vai precisar de alguém que o assista. A nossa próxima situação é dos indígenas. Eles estão regulamentados em legislações especiais. A principal é o que criou o Sistema de Proteção ao Índio, instituiu a FUNAI, a Lei 5.371, de 5 de dezembro, tá? Ainda a lei do Estatuto do Índio, em princípio, considera o índio absolutamente incapaz. Mas se nós olharmos no Código Civil, ele está lá como relativamente incapaz. E aí o que eu faço? Eu vou pela norma do Código Civil por enquanto, porque ele não está lá no rol dos absolutamente incapazes. Então, taxativamente, eu não posso considerá-lo assim. Na verdade, se nós formos para o caso prático, o que vai acontecer com os indígenas? A capacidade ou incapacidade será determinada de acordo com o grau de inserção na sociedade. Tinha um índio que ele era um cacique, ele era deputado. Um deputado está totalmente inserido, ele é totalmente capaz. Agora, aqueles índios, se chegar alguém perto, eles dão flechada no povo, aí eles socialmente eles são absolutamente incapazes. Sinceramente, deixa o povo lá tranquilo, deixa ele viver a cultura dele, deixa manter a tradição, mas pela legislação civilista são totalmente incapazes. Código Civil, relativamente incapaz. Cai no concurso do MP, relativamente incapaz e ponto final. Ok, gente? Bom, nós falamos do sujeito de direito, sujeito de fato, capacidade plena, capacidade limitada, os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. E agora? Agora nós falaremos da cessação da incapacidade. Aí, acontecendo essas situações legais, eu vou ser considerado capaz. O primeiro critério: idade. Completou 18 anos, cessa a menoridade e automaticamente subentende que a pessoa adquire a capacidade. A incapacidade decorrente da menoridade, aí ela cessa quando a pessoa atinge 18 anos de idade completa. A partir daí, adquire plena capacidade de exercício, estando autorizada a praticar por si só, sozinha, pessoalmente, em nome próprio, todos os atos da vida civil, tá? Primeiro critério de cessação de incapacidade é a aquisição. Além dessas hipóteses, a incapacidade pode cessar por outras causas descritas no artigo 1º ao 5º, no inciso 1 a 5 do artigo 5º. E quais são essas causas? Vamos lá. A primeira causa é a emancipação. Olha o artigo, acompanhe com o Código Civil em mão, gente, para não perder tempo. Fica olhando, tá ali, já olha, já acompanha, beleza, amanhã eu vou rever, tá facinho de olhar aqui. Vocês estão aqui, ó, o povo tá todo mundo com o código, tá com o código, doutor? Doutor, isso mesmo, aí, ó, o povo sentando junto para acompanhar com o código. O importante é que todo mundo acompanhe, ó. A primeira situação, pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente
de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completo. O que é isso? É emancipação. O que é emancipação? Através dela, os responsáveis pelo menor vão ao cartório e falam assim: nós queremos emancipar o nosso filho, nós achamos que ele tem a possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Olha o que acontece, ele ficou maior? Não, ele continua menor. O que cessou não foi a menoridade, porque ele não completou 18 anos. Toma cuidado, o que cessou foi incapacidade, tá? Gente, vamos tomar cuidado do seguinte: não precisa de homologação ou sentença de magistrado. A emancipação é extrajudicial, também conhecida como voluntária. Se cair a emancipação, vai cair essa pegadinha. Precisa do judiciário? Não. Precisa do representante legal do pai na falta de o outro reconhecendo que o filho é maior para a prática dos atos. Não que ele é maior de idade, ele é melhor, ele é capaz, tá? Jóia! Bom, a segunda hipótese legal é o casamento. Casamento é sério, gente. Através do casamento cessa a incapacidade. A pessoa, para poder casar, ela tem uma idade chamada idade núbil. Quando que ela tem idade núbil? Quando completa 16 anos. Agora imagina se você fosse casado e tinha que pedir assistência do pai ou da mãe, ou de eventualmente outro representante, para a prática de ato. Não tem condição. Então, casou, é capaz para todos os efeitos. Não deu certo, divorciou, volta a ser incapaz? Não. Uma vez casado, sempre capaz, tá? Não não volta a incapacidade quando desfaz o casamento, que não teria razão nenhuma, tá? A partir do momento que a pessoa contrai núpcias, estando casada, não seria crível necessitar de autorização para a prática de qualquer ato. Seria um contrassenso. É melhor então que ela não casasse. A outra hipótese é o exercício de emprego público efetivo. A partir do momento que a pessoa é aprovada em emprego público, tornando-se efetivo, ela preencheu todos os requisitos para representar um ente estatal e dessa forma não poderia considerá-la ainda como incapaz. A situação é meio difícil na prática, mas algumas pessoas elas nascem já com alguns dons, um QI elevado, que 12 anos terminou o curso, 15 anos já terminou a faculdade. Se ela passar com o curso, passar o estágio probatório, ser efetivo, o Estado reconhece que ela é capaz. Não seria crível o Estado autorizar uma pessoa incapaz a representá-lo. Seria outro contrassenso. Essa hipótese, por difícil que seja de acontecer na prática, ela na verdade protege aquelas pessoas que já são mais aceleradas, né? já têm um conhecimento mais rápido dentro de um padrão da normalidade da vida, eles são mais avançados. Ótimo, então aí ele pode representar, ele não é mais incapaz. Então, se perguntar assim: foi nomeado, não é concursado público, não é efetivo. Ele passou no concurso, mas ainda não passou no estágio probatório. Gente, é direto. Exercício de emprego público efetivo. Tem agora aquela proteção de não poder ser mandado embora por qualquer motivo, aquelas situações que todo mundo que passa no concurso público e depois do estágio probatório. É o nosso caso, aconteceu isso, cessa a sua incapacidade. Próxima, colação de grau em curso de ensino superior. É difícil de acontecer também essa hipótese, né? Alguém conseguir colar grau em curso de ensino com menos de 18 anos, tá? Devido ao nosso sistema escolar. Agora, se a pessoa consegue também, eu não vou deixar no padrão de todo mundo,
da maioria, eu vou deixar no padrão que se ela possui capacidade e inteligência para colar grau na cidade, aí ela não pode ser prejudicada. Ah, professor, e curso técnico? Curso técnico não fala curso técnico aqui, fala colação de grau de ensino superior, tá? Então, sejam bem objetivos, colação de grau em curso de ensino superior. Qualquer coisa que não seja isso não faz com que cesse a incapacidade, tá? Imagina assim, se porventura o menor possuir algum estabelecimento civil comercial ou esteja empregado e os seus rendimentos possibilitem a chamada economia própria, ele pode ter cessada essa incapacidade. Já subentende que ele já tem um discernimento, uma capacidade, um controle, a tal ponto que ele pode reger a vida dele. Então, se ele ficar dependendo de autorização do pai, da mãe, representante, vai ser um atraso de vida. Isso hoje eu deixo bem claro que está mais normal, né? Nos dias atuais, em virtude das novas tecnologias, há várias pessoas que, mesmo sem atingir a maioridade, já são consideradas mundialmente, porque elas já são conhecidas em virtude da criação de jogos, aplicativos, né? Os youtubers aqui, os sites que adquiridos por grandes empresas por somas vultosas. E esses jovens são milionários, jogam games com 20 anos, é o melhor jogador de game do mundo. O que acontece? Imagina, ele tem 20 milhões de dólares na conta e vai ficar precisando do pai e da mãe. Nesse caso, pode cessar a incapacidade, se assim desejar, tá? Bom, como supre então essa incapacidade? Se ele é sujeito de direito e ele pode praticar, ótimo. Os incapazes serão representados ou assistidos. Já foi dito, absolutamente representado, relativamente assistido, tá? No caso de incapacidade absoluta, a representação, né? Outra pessoa praticará ato em nome e interesse do incapaz, porque ele não pode praticar sozinho. Já a representação dos menores é concedida em regra pelos pais. Se você for no artigo 1634 do Código Civil, está dizendo, é dever dos pais, guarda, sustento e educação dos filhos enquanto menores, tá? Então, aplica aqui essa representação para os absolutamente incapazes. Havendo outras situações, poderá ser dado curador ao menor, na impossibilidade da representação dos pais, em casos previstos em lei, tá? Alguém que tome conta do menor. A gente imagina tutor, a gente imagina curador. Lá no direito de família, tutela menor de 18, se for a curatela para os maiores de 18 anos, tá? Importante salientar que os atos praticados pelo menor sem representação serão considerados nulos, salvo o melhor juízo. O artigo 66 ou 67 diz assim: o ato jurídico é nulo quando? Aí tem um inciso lá, praticado por absolutamente incapaz, tá? Já para os casos de incapacidade relativa, assistência ao modo através do qual se supre a incapacidade do menor. A assistência difere da representação, ok? Pois há uma intervenção do assistente na prática do ato no sentido de autorizá-lo, sem dispensar a atuação do relativamente incapaz. No absolutamente, outro pratica o ato em nome e interesse do incapaz. Aqui não. No tocante à prática de ato pelo menor, no caso de assistência, esse ato pode ser anulado. Se fosse absolutamente, não é anulado, é nulo. Se pode ser anulado e não foi, a priori eu posso até imaginar que um ato praticado pelo menor, relativamente incapaz, pode chegar até a ter validade. Mas aí é caso concreto, não importa pra gente nesse primeiro momento. Eu sou objetivo, nós devemos ser, o concurso chama essa objetividade. Ok, gente, falamos então do início, capacidade, beleza, mas agora eu preciso falar, não do início, mas do fim, da extinção da personalidade. O Código Civil, artigo 6º, diz assim: a existência da pessoa natural termina com a morte. Em relação à morte, há uma classificação. Vamos a essa classificação. Quando se fala em morte real, você imagina a morte concreta da pessoa, a parada do seu sistema cardiorrespiratório com a cessação das funções vitais
indica o falecimento do indivíduo. Essa é a nossa morte real. Tal aferição, permeada de dificuldades técnicas, deverá ser feita por médico, com base em seus conhecimentos clínicos e de tanatologia, segundo Gagliano e Pamplona. O que importa para fechar nesse concurso? Morte real, aquela que você pode atestar ali que a pessoa não mais tem o funcionamento das suas atividades cerebrais, corporais e tudo mais. Outro tipo de morte é a morte simultânea, também conhecido como comoriência, quando duas ou mais pessoas... Olha o artigo 8º aí, gente. Está aberto aí, artigo 8º? Isso, está escrito isso. Quando duas ou mais pessoas... Perfeito. Quando duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, na mesma ocasião, não necessariamente no mesmo lugar, não tem como precisar qual das pessoas morreu primeiro. Houve uma simultaneidade de morte. Se isso aconteceu, nós estamos falando sobre comoriência. O Código Civil, que eu acabei de pedir para ele verificar, no seu artigo 8º, possui até uma impropriedade que ninguém falou, gente. Pode vir qualquer vídeo no Brasil, ninguém fala isso porque ninguém prestou atenção. Então amanhã, Marcos Edvagner, a primeira pessoa no Brasil que notou o seguinte: a comoriência no artigo 8º, ela possui uma impropriedade, porque se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar qual dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Eu vou ser direto: morte simultânea é comoriência. Se morte simultânea é comoriência, é lógico que não se pode presumir qual dos comorientes, porque se pudesse, ele não seria comoriente. O ideal do artigo seria assim: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar quem precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ou seja, comoriente, porque eu já disse, se comoriente é sinônimo de morte simultânea, nunca vou poder verificar qual dos comorientes precedeu ao outro. O que importa então aqui, não obstante essa impropriedade, que a comoriência é a morte simultânea e acabou. O resto não vai cair em artigo, tá? Concurso. Próximo tipo de morte, a morte presumida. Ocorre quando a circunstância presumida. Se é presumida, circunstâncias que fazem presumir que a pessoa está morta. A morte presumida, olha o slide, ocorre nos casos que a pessoa está ausente e o processo já encontra na fase da abertura da sucessão definitiva. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, gente. Mocinha aí, artigo 22. Ausência. Isso. Lá tem o procedimento quando a pessoa some. E vai uma contagem de prazo, se ela deixou procurador, se ela não deixou, prazo para abrir a provisória, 10 anos a definitiva, depois a declaração de morte. Essa morte é a morte que se presume, tá? Que vai lá no processo de ausência. Mas pode acontecer a declaração da morte presumida sem a necessidade daquele procedimento super longo da ausência. Quais são as hipóteses? Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de morte. O código diz perigo de vida, perigo de ficar vivo, não existe, E nos casos que alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos até a guerra. A pegadinha do concurso pode ser 1 ano, tá? Pode ser outra situação que não de guerra. Então guarda, 2 situações. Quem está no perigo de vida, de morte, vamos imaginar, uma pessoa foi sequestrada, não aparece. Bom, sequestro pede dinheiro em contrapartida, apesar que agora o sequestro está virando relâmpago, dá o dinheiro aí e vai embora para casa. Antes era normal ficar 1, 2 anos em cativeiro lá, coagindo a família para dar dinheiro para poder soltar a pessoa. Às vezes não soltava, então você presume que ela tinha morrido porque ela estava passando um perigo. A segunda situação é desapareceu em campanha ou foi feito prisioneiro. Terminou a guerra, 2 anos, não apareceu, também
também há uma presunção. E nesse caso, nessa presunção, eu não preciso do processo de ausência. Então, morte presumida, todo aquele procedimento de ausência chegando na sucessão definitiva. 2, a pessoa sumiu, desapareceu, é provável que ela está em perigo. 3, sumiu, prisioneiro, guerra. Passaram 2 anos que a guerra acabou, não voltou. Presume que ele está morto. Então aí são os casos de morte presumida. O que tem que fazer, logicamente, é um processo, toda busca, toda averiguação, para finalmente declarar então que a pessoa está morta. Mas é uma presunção, tá? O outro tipo de morte, que alguns dizem que não tem, a maioria diz que não tem no Código Civil, mas há um resquício, é a morte civil. O que seria a morte civil? Entenda-se o tratamento dado a uma pessoa que, não obstante estar viva, pelo ordenamento, ela é considerada como se estivesse morta. Como assim? Lá no direito das sucessões, nós temos alguns atos, né? Dá uma olhadinha no 1814, no 1961, se não me engano, que fala da exclusão do herdeiro, a 1814, prática dos atos de indignidade, exemplos que a pessoa, nós temos exemplos que vocês conhecem, matou a mãe, matou o pai, matou a mãe, matou o pai, pela herança, não vai receber herança. A pessoa está viva? Tá, mas vai receber? Não. Então o que ela é considerada? Morta. Morta de verdade? Não, civilmente morta. Então morte civil é o caso, a pessoa está viva e o ordenamento considera como morta. Ora, nos casos que matou o pai e a mãe, né? Um caso famoso, matou o pai e a mãe, e a lei fala assim, essa pessoa está viva, tá, mas não vai herdar, porque para nós ela está morta. Então data vênia, eu acho que é um caso de morte civil, não é resquício, é morte civil, tá? Então o que importa aqui se cair qualquer concurso? O que é morte civil? É aquele caso que a pessoa está viva, mas ela praticou um ato lá do direito das sucessões que ela se é tratada como se morta fosse. A doutrina é pacífica ao admitir que esse tipo de morte não tem previsão. Sinceramente, gente, eu não acho um resquício, não. Eu acho que tem previsão, sim. Mas haveria, né, quando se trata de herdeiro que comete atos de indignidade, quando o autor da herança, aí ela é afastado, já diz, retido. Está vivo, mas o ordenamento diz, você não herda. Bom, se quem herda é pessoa viva e uma pessoa viva não herda, o direito fala, você, em termos de herança, está morto, morte civil, tá? Ok, gente? Direito da personalidade é o nosso próximo tópico. É o direito de cada pessoa de defender o que é próprio: vida, identidade, liberdade, privacidade, honra, opção sexual, integridade, imagem. O mundo hoje está bombando nessas discussões de tratamento de pessoa, de eventual discriminação, de imagem, porque todos nós adquirimos a nossa personalidade, os seres humanos, todos nós somos iguais e merecemos o mesmo tratamento. Eu sei que o Brasil está engatinhando nisso, mas eu diria que o direito da personalidade, ele é sagrado, todos os direitos, porque eles são inerentes à nossa pessoa. Como todos nós somos dignos de respeito, todos nós merecemos essa proteção. Caio Mário diz que a concepção dos direitos da personalidade apoia-se na ideia de que, a par dos direitos economicamente apreciáveis, destacáveis da pessoa, do seu titular, como a propriedade, o crédito, existem outros, não menos valiosos e merecedores da mesma proteção da ordem jurídica, porque é inerente à pessoa humana e ligado de maneira perpétua, é o mínimo existencial. Protejam os nossos direitos, proteja a nossa personalidade. Nós devemos ser respeitados. Os exemplos: a vida, a liberdade, o nome, né? Gente, tudo isso, direito à vida, não, direito à vida ali, ó, ao próprio, estagiário é fogo, né? Você deixa para digitar, o que sai? A vida, não é vida, né? Não é via, é vida,
tá? Mas estagiário é assim, depois ele aprende. Brincadeira, tá, gente? Hoje está tão perigoso que já o estagiário vai ligar para mim reclamando. Não reclame não, que é só uma brincadeira. Direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem, à honra. Esses direitos são denominados direitos da personalidade. Aqueles atributos inseridos dentro do nosso mínimo existencial. É o direito de cada pessoa de defender o que é próprio. Opção sexual, privacidade, honra. É o direito, segundo Maria Helena Diniz, subjetivo, de exigir que todos respeitem. Se todos têm que respeitar, todos têm que ter um comportamento negativo, protegendo-se do bem. Se a pessoa pisar na bola, ingressa com uma ação para a proteção desses nossos direitos, tá? O artigo 5º da nossa Constituição diz: são invioláveis, o inciso 10º, a intimidade, vida privada, honra, imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano, né? Sendo material, sendo moral, decorrente de eventual violação. O Código Civil, dá uma olhadinha aí, gente, tá todo mundo com o Código Civil, aqui não tem erro não, aqui o pessoal aqui da faculdade, da Unisal, o pessoal não perde tempo, além de não perder uma aula de estagiário, gente, tá bombando esse fórum, inicia no artigo 11 e vai até o 21, na proteção desses direitos, tá? Quais são as características desse direito? Inalienáveis ou intransmissíveis, não se vende, não se negocia, ainda não é possível a transmissão para outra pessoa desse direito, porque é um atributo inerente à pessoa humana, tá? Irrenunciável, não se abre mão. Aquela pessoa, eu posso pisar na bola, eu posso ofender, porque ela abriu mão, ela é diferente de mim, nem que ela queira, ela não pode abrir mão, tá? Nós não podemos negociar esse direito. Eu não posso, por conteúdo econômico, por opção sexual, falar, não, no caso dele, ele renuncia, ele abriu mão, ele não tem direito. Lembra, nasceu atributo inerente, implícito, já vem com a pessoa, imprescritível. A prescrição está associada à passagem de um tempo e o titular inerte, né? O direito não protege quem dorme. Quando se dispõe que são imprescritíveis, diz que não se extingue pelo não uso. Olha só, senão eu ofenderia a pessoa, deixava passar um tempo e tal. Eu sei que tudo na vida tem que ter uma hora para acabar, né, gente? Quando você tem uma obrigação, por exemplo, ou prescreve, você paga. Agora, quando trata o direito da personalidade, por que diz que é imprescritível? Para evitar que as pessoas pratiquem um ato que amanhã pode ficar por nada. O simples fato de praticar, você corre o risco da pessoa a qualquer momento exigir que você responda pela ofensa que você praticou, tá? Então a imprescritibilidade está associada a isso. Eles são absolutos. A proteção concedida aos direitos da personalidade é um direito que o cidadão de que todos os respeite. Todo mundo, erga omnes. Todos aqui, vocês na sala, são obrigados a me respeitar. Eu sou obrigado a respeitar cada um de vocês, tá? Todos devem se abster da ofensa oponível erga omnes. O que quer dizer isso? Em face de todos. Não há distinção de quem tem que me respeitar, quem não tem. Todo mundo deve respeitar ao outro. Impenhoráveis, como regra em nosso ordenamento, quando uma pessoa não cumpre com sua obrigação, ou por qualquer motivo que tenha que responder pelos seus atos, os seus bens são penhorados. Isso acontece com o direito da personalidade. Não se penhora, não se vende, não se compra. Regra, direito da personalidade. Porém, quando se fala em direitos da personalidade, não há que se falar, olha, não pagou, penhora o direito da personalidade para ir para leilão, para vender, para satisfazer. Não existe. São impenhoráveis. Alguns direitos que eles falam são negociáveis, que se extraem reflexos patrimoniais.
Então a gente vê muito, sem adentrar o mérito, jogador de futebol, ele tem um salário e tem direito da imagem. Então aí é uma extensão, é um reflexo. Aí vamos dizer que é uma possibilidade que o ordenamento concede de você, se tem uma imagem que muito patrocinador quer associar, aí você pode eventualmente negociar, tá? Mas assim, penhorar o direito da imagem não existe. Eu tenho que tentar penhorar o dinheiro ganho para a exploração desse direito da imagem. Mas você não explora, você não penhora a imagem, você penhora eventualmente o dinheiro, porque o dinheiro pode surgir de qualquer lugar. E quando você quer penhorar o dinheiro, não quer penhorar a pessoa, até porque não pode, você quer penhorar um bem, mas é um bem que seja penhorável. Se for direito da personalidade, esqueça, impenhorável, tá? Vitalícios são aqueles direitos que duram a vida inteira. Olha, é o seguinte, você até os 40 você tem proteção, depois dos 40 você não tem, não existe, tá? E vale, gente, após a morte, mesmo com o falecimento da pessoa, continua com alguns direitos. O exemplo é o direito autoral, né? O artista morre, a família continua recebendo, você pode ver os eventuais sucessores de Elvis Presley, Michael Jackson, aquele do Nirvana, o Kurt Cobain, ganha dinheiro como se vivo fosse, e quem se sai bem nesse caso em termos financeiros dos direitos autorais são os sucessores, tá? É um grande exemplo esse direito autoral. Não limitados, o Código Civil não limita os direitos, tá? O rol da lei é exemplificativo. Existem outros, né? O envelhecimento, o envelhecimento com dignidade, né? Todos nós, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e sofrendo aí. Ninguém pode evitar. Alguns tentam retardar, faz um monte de coisa, mas cada vez a população está mais idosa, porque nós aprendemos a nos conhecer melhor, nos proteger melhor, tomar os remédios compatíveis, conhecer a nossa genética, mas esse envelhecimento de todos deve ser de forma digna, né? Deve ser respeitado. Gente, não vamos estacionar, vamos. Você quer um país melhor, gente? Então não estaciona na vaga do idoso, não estaciona na vaga de quem tem um portador de deficiência, nem por um minutinho, não é justo, né? Assim, se eu quero que o país efetivamente seja um país bom, né? Que seja um país justo, eu tenho que aprender a respeitar, e essas pessoas, e os jovens, e os velhos, qualquer um, eu tenho direito a envelhecer com dignidade, tá? Inatos, já falei mais de uma vez, são aqueles inerentes à pessoa humana. Bom, disposição codificada. A divisão dos direitos da personalidade encontra-se regulada da seguinte forma. Então aqui um mapinha para vocês acompanharem. Nós começamos com o ato de disposição do próprio corpo, 1314, que fala assim: salvo por exigência médica, não se pode dispor do próprio corpo, causando a diminuição permanente, né? Eu vi uma história, estou colocando aqui, me corrija se for mentira, né? Um caso que o chinês vendeu o seu rim para comprar um iPad, para comprar um iPhone, uma coisa nesse sentido. Olha o desespero, gente. Isso não pode, tá? A disposição do próprio corpo, ela, salvo por exigência médica, né? Que daí a medicina, ela vai dizer se pode ou não pode em determinadas situações. Você precisa, o que eu não posso é negociar. Eu não posso tornar esse direito uma coisa de compra e venda de rim, de qualquer outro órgão que eventualmente a pessoa possa sobreviver sem ele, tá? Agora, um pai vai doar uma medula para a filha, um pai vai doar um rim. Bom, aí é uma exigência médica autorizada, legal, e está salvando a vida da sua filha. Então, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas isso aí são os casos que todo mundo analisou. Ótimo, o que não pode é aquele comércio ilícito de disposição do próprio corpo, principalmente, né, para negociar no Brasil. Esse ato seria inválido, com fundamento nesses artigos, tá? Só uma autorização judicial autoriza o transplante para salvar a vida de outra pessoa, né? Será válida essa disposição com um objetivo científico ou altruístico. Essa disposição não é gratuita. Porém, depois
da morte. Então deixa o corpo para o estudo. Vou estudar o cérebro do Einstein. Depois que ele faleceu, seria interessante, porque é uma pessoa tão fora do padrão. Será que eu consigo, dissecando o cérebro dele, saber? Mas depois da morte, para fins altruísticos, né? Ao contrário de egoísticos, fins para auxílio, não para outra finalidade. Ninguém é obrigado a submeter a tratamento de risco, tá? Se não consentir para tanto, então ninguém deve ser submetido a nenhum tratamento de risco. A pessoa escolhe que ela quer submeter ou não. E a questão sempre discutida, nesse sentido, é a negação da transfusão de sangue às pessoas que são testemunhas de Jeová, né? É um direito que assiste, porém, do outro lado, a prescrição médica indica que esse seria o caminho para a salvação da vida do paciente. Já se diz que tem outros meios mais eficazes, mas aí é uma discussão já que eu deixaria para outra situação e não cairia numa primeira fase, porque eu preciso de uma resposta objetiva, e a resposta objetiva é o seguinte: não pode autorizar, a não ser, né, que a família, tudo. Mas de outro lado, o médico também que fez um juramento para proteger a vida. Se fosse uma segunda fase, eu posso discorrer os prós, os contras, o respeito, a liberdade, a religião, né? Respeitar o direito dos outros. Mas eventualmente não pode, tá? A não ser que a pessoa autorize. É isso que vai cair eventualmente no concurso. Eu já disse, alguns defendem que há outras formas de tratamento nessas hipóteses, tá? Bom, direito ao nome e ao pseudônimo. O nome integra a personalidade, é um sinal exterior que a pessoa se reconhece na sociedade, né? Ela se individualiza no seio da família, aí ser inalienável, imprescritível e com proteção jurídica, dizendo novamente, citando a ilustre professora doutora Maria Helena Diniz, nome e pseudônimo. Assim, pelo nome, a pessoa é reconhecida, ela é diferenciada na sociedade em que convive. Daí a proteção como direito da personalidade. O nome compreende, guardem, o prenome, o que vem antes, e o sobrenome, o que vem depois. E o que é o pseudônimo? Pseudônimo é um nome fictício criado por uma pessoa que não deseja revelar sua verdadeira identidade. Antigamente, algumas pessoas, ou porque não queria aparecer, ou para evitar perseguição, elas criavam com um pseudônimo e colocavam os poemas, umas críticas, escreviam, aí ninguém sabia qual era a sua verdadeira identidade. Outra coisa que deve ser protegida também é a palavra, a imagem. A imagem é a representação da pessoa. Ela não pode ser explorada sem autorização do seu titular, né? O tema é inquietante, né, gente? Porque hoje todo mundo filma, todo mundo tem drone, tem filmagem, tem selfie, tem pegadinha. Então, até quando eu posso, até quando eu não posso explorar a imagem de uma pessoa? O tema é inquietante, muito se discute das eventuais ofensas a esse direito. Com a popularização da internet, das redes sociais, diariamente a divulgação de fatos associados à imagem da pessoa. Dependendo de como a forma exposta associada, gera ao autor ofendido a possibilidade de fazer cessar a ofensa ou a indenização conforme o dano. Então toma muito cuidado, gente. Isso aí não é só para concurso, não. Isso é para tudo na vida. As pessoas costumam acreditar, no primeiro momento, já em tudo que ela ouve, ou se alguém que ela não gosta muito publica uma coisa, ela já ótimo, já curte, já compartilha. Toma cuidado, vamos respeitar, vamos ver a fonte. Você narrar um fato que aconteceu, tudo bem, mas você propagar uma mentira, isso se torna perigoso, né? Vamos respeitar o direito dos outros. Outra proteção também, intimidade. Intimidade é o caráter do que é íntimo, do que é secreto. É a vida do indivíduo no seu conteúdo particular. Todos nós somos únicos. Então, na hora que nós estamos ali sozinhos, para mim é meio que sagrado você ficar, a gente diz, na sua, né? Ficar de boas, no deboísmo. Vamos ficar em paz. E essa intimidade, esse seu sossego, ela deve ser respeitada, né? Tem a proteção dos interesses inerentes
a pessoa humana, nós somos únicos, né? A impressão digital não existe igual. Então, na intimidade, ali na privacidade, cada um é o que é mesmo, quietinho, e ninguém tem o direito de ofender, tá? Gente, próximo tópico, ausência. Nossa, meu relógio. Tá tranquilo a hora aí? Desculpa. Tá tranquilo. Das 4h35. Tá. Até às 5 chega o outro, né? Isso. Tá. Gente, beleza então, vamos lá. Preocupado com a hora aqui. Ausência. Ausência, o que é? Nós temos no artigo 22 a curadoria dos bens do ausente, prevista no Código, que trata da proteção da pessoa desaparecida. Então, vai preservar os aspectos pessoais e patrimoniais daquela pessoa que desapareceu, tá? Visa também proteger as pessoas que são sucessoras do ausente, para a proteção do seu patrimônio, protege o bem. E a pessoa está vivendo, está comprando, está alugando, é casada, tem filho. Então, se ela simplesmente desaparece, o ordenamento não pode pensar assim, desapareceu, não. Opa, desapareceu, casado, com filho, recebe aluguel, tem que pagar a conta, tem o nome. Então, a lei regulamenta um procedimento para poder verificar aí qual o destino que vai ser dado, como essa pessoa, que pode no final ser até considerada como presumivelmente morta, e a sucessão do seu patrimônio, né? Se alguém desaparecer sem deixar representante ou um procurador para administrar o bem, vai instaurar o procedimento da ausência. Já vamos comunicar ao magistrado e o magistrado vai declarar que essa pessoa é ausente. Em princípio, ele pode deixar um procurador, um representante, tá? Porém, se este não aceitar, não puder ou não tiver poderes suficientes, também será iniciado o procedimento. Deixa o procurador fala, não estou a fim de assumir isso aí não, tá? A pessoa assumiu, então pode declarar aí que ela é ausente, porque ou poderes que foram otorgados não são suficientes para a sua representação. Então presta atenção, se a pessoa não aceitar, não tiver poder suficiente de representação, aí vai iniciar também esse procedimento de ausência, tá? Quais são as fases então da ausência, gente? A ausência tem várias fases. Desaparecendo uma pessoa, o juiz nomeia um curador para administrar os seus bens. Pode ser que o ausente volte, pode ser que não volte. Voltando, fica na posse de titularidade dos bens. Caso não apareça, aí inicia as fases da ausência, tá? A primeira fase então é a sucessão provisória. Vamos passando de pouquinho em pouquinho para até chegar uma hora de dizer assim, não vai voltar mesmo, é melhor já passar os seus bens para os seus herdeiros, né? O prazo é o seguinte, a lei diz assim, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, 3 poderão os interessados requerer que se declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Primeira coisa que vocês têm que guardar, gente. 1 ano ou 3, tendo ou não procurador representante, tá? A sentença determina a abertura da sucessão provisória e vai produzir efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa, tá? Mas passou em julgado, já pode proceder à abertura do testamento se houver o inventário e a partilha dos bens como ausente fosse falecido. É um procedimento que uma hora vai declarar como morto, mas nós temos 2 etapas, a provisória e depois a definitiva, tá? Essa fase é provisória, os herdeiros passam a ter a posse dos bens do ausente, mas fica aguardando um prazo para o seu retorno, ou se ele não voltar, vamos para a próxima fase, é a sucessão definitiva, que está um pouquinho, a letra está pequenininha, era muita matéria, então eu vou ler para vocês. Em regra, passado 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a sucessão provisória, poderão os interessados requerer o seguinte, já passou muito tempo, 10 anos, nós queremos agora a sucessão definitiva, e quem prestou caução para ficar na guarda dos bens já pode até levantar essa caução
que é uma garantia prestada em juízo. Excepcionalmente, pode-se requerer a sucessão definitiva, provando que o ausente conta com 80 anos de idade e que já assumiu há mais de 5. Aí o tempo que ele tem, a idade que ele tem, mais o tempo que passou, aí eu posso também pedir a sucessão definitiva. Se porventura, após esse período, o ausente regressar nos 10 anos seguintes, ele vai receber os bens no estado que se acharem, ou eventualmente o que forem trocados quando na sua ausência, tá? Então, a ausência, a pessoa desaparece, instaura 1 ano ou 3 com ou sem procuração, tá? Aí depois passa para a sucessão provisória, 10 anos eu peço a definitiva. Aí, se for declarada definitiva, o ausente presumivelmente é morto, e aí os bens definitivamente passarão para a posse dos seus herdeiros ou legatários, conforme sejam feitos testamento. Beleza, gente? Pessoa jurídica é o nosso próximo tópico. As pessoas naturais, nós conhecemos também como pessoas físicas. Elas, nós temos as nossas ideias, os nossos projetos de vida. Então, o que pode acontecer? Para a consecução de alguns objetivos, elas podem criar umas pessoas jurídicas, que tem várias formas no nosso direito. E essa pessoa jurídica, ela passa a ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Todos aqui estão com o código. Se vocês abrirem 45, está dizendo assim: a existência da pessoa jurídica começa a partir do registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então, dependendo da pessoa jurídica que eu quero criar, eu vou fazer o registro no órgão competente. A partir daí, a pessoa jurídica que se criou, ela passa a ter uma personalidade distinta dos membros que a compõem. Ou seja, ela responde pelos seus atos, ela responde pelos seus bens, porque é um ente separado da pessoa que criou, Nós temos ou a união de pessoas, falamos universitas personarum, ou a união de bens, universitas bonorum. Aí cria-se uma pessoa jurídica que, como eu já disse, com o registro passa a ter existência distinta dos membros que a compõem, tá? Nós precisamos classificar as pessoas jurídicas. E a primeira classificação é quanto à nacionalidade. Pessoas jurídicas nacionais são as que são constituídas com as leis brasileiras, então é fácil guardar, e que tenham no Brasil a sua sede, a sua administração. Já as estrangeiras são constituídas de acordo com a lei de seu país de origem, onde está localizada a sede de sua administração, Então trata-se daquelas que a lei exige autorização ou aprovação do Poder Executivo para funcionar em território nacional. No mundo globalizado, hoje tem pessoa jurídica que nós brincamos que que tem um PIB maior que de vários países, Elas vêm de fora e instauram dentro do país. Para guardar para concurso é nacional ou estrangeira. Nacional, construída de acordo com a nova norma, aqui tem a sua sede e a sua administração. Estrangeira, de acordo com a norma do país de origem, e lá onde está a sua sede e a administração. E logicamente ela pode criar a sua, lá está a matriz e aqui as suas filiais, tá? Bom, quanto à estrutura interna da pessoa jurídica, nós temos que chamar primeiro das corporações. Universitas personarum de pessoas. Então, uma reunião de pessoas para a execução de objetivo social, lícito e de natureza econômica. Nós temos as associações, vá acompanhando aí, gente, Código Civil, sociedades simples, sociedades empresárias. Então, quando fala em
corporação, você entenda que é a união de pessoas. Imagina, ou eu crio uma associação, ou eu crio uma sociedade simples, ou eu crio uma sociedade empresarial, que a gente estuda um pouquinho mais a fundo posteriormente. Ou eu não crio uma corporação, eu crio uma fundação. Aí a união não é de pessoas, a união é de bens. É um acervo de bens que recebe a personalidade para um fim determinado. Tem dois elementos na fundação: o patrimônio, né, que é separado do titular do instituidor para essa finalidade, e uma finalidade estabelecida pelo instituidor que é desprovida de fins econômicos. Então nós temos Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, outras fundações que o seu dono pegou uma parte do seu patrimônio e falou: esse patrimônio aqui vai ser para ajudar um tipo de pessoa, um tipo vamos dar, saúde, escola, não importa, os fins são não econômicos e altruísticos, né? Para ajuda, tá? Quanto à função, nós temos a pessoa jurídica de direito público, e aí pode ser a pessoa jurídica de direito público externo, que são os estados estrangeiros, né? Todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, diversas nações, né? A Santa Sé, que é a cúpula governamental da Igreja Católica, os organismos internacionais, a ONU, a Unesco, tá? E as pessoas jurídicas de direito público interno, que fazem parte da administração direta aqui do nosso país: União, Estado, Distrito Federal, município, e até tem a direta e tem as indiretas. Por exemplo, as autarquias, o INSS, né, o Instituto Nacional da Seguridade Social, é uma autarquia. Tem as fundações públicas e demais entidades criadas pela lei, tais como o concurso público, tá? O consórcio público. Trata-se de um ente de órgãos descentralizados criado por lei, com personalidade própria para o exercício da atividade de interesse público, né? Conforme Gonçalves lá na citação, quando ele faz menção ao artigo 41. Ok, gente? Quanto à função? E nós temos também as pessoas jurídicas de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Aí foi o que nós falamos quando estávamos falando das corporações. A primeira pessoa jurídica de direito privado são as associações, que são constituídas por pessoas que se reúnem em esforço em comum para a realização. A associação não tem fim econômico, é altruístico, é científico, é artístico, é beneficente, é religioso, é educativo, é cultural, é político, esportivo, é recreativa. Mas quando você cria uma associação, você está querendo ajudar, tá? Não está querendo ganhar dinheiro em cima da atividade. Tem também uma sociedade simples, profissionais de uma mesma área, né? O prestador de serviço técnico possui finalidade econômica, tá? É um exemplo, uma clínica, um escritório de advocacia, contabilidade, uma instituição de ensino, mas tem que tomar cuidado que a gente pode classificar aí errado, porque a gente fala assim: o escritório de advocacia possui uma finalidade econômica. Na verdade, assim, o honorário, né? A gente fala honor, de honra, não é, a advocacia não é uma exploração de uma atividade econômica. Na verdade, quando você tem uma sociedade simples, você une com outra pessoa, às vezes até não é intenção nenhuma de lucro. Na verdade é só assim: eu vou fazer o atendimento, aí eu vou rachar o ponto, né? Eu vou facilitar, diminuir os gastos, criando então uma sociedade simples que seria diferente daquela com intuito totalmente econômico, que seria uma sociedade empresarial, tá? A sociedade empresária, suas pessoas jurídicas cujo objeto social é o exercício de atividade própria com características de empresário. Olha lá no 966, coloca o lucro lá que eu vou ter o conceito. Todo mundo com 966 aí, hein, gente? Dá uma olhadinha então, vocês vão ver o que é uma sociedade empresária, qual é o conceito de empresário. E nós temos lá sociedades limitadas, anônimas, nome coletivo, comandita simples, ações, tem todo o rol. Mas essas sim,
eventualmente desejam a finalidade lucrativa. Tem até uma frase famosa: quem aufere o lucro suporta o risco, né? Tem até uma lei, a lei 11.101/05, que ela trata até da falência das sociedades empresárias, tá? Então, o empresário é feito, a intenção dele é ganhar dinheiro mesmo. Até porque, gente, manter uma sociedade, um país não é fácil, porque o custo da manutenção, o nosso custo do Brasil é efetivamente bem alto, a tal ponto que alguns ficam desincentivados a ser empresário no Brasil. Mas tem que pensar positivo, tem que correr atrás, sociedade empresária, finalidade lucrativa, tá? Aí nós temos as fundações particulares, tá? Essas fundações, um acervo de bens, já falamos, uma pessoa pega o seu patrimônio, tira para uma finalidade de ajuda, né, de fim não econômico. Esse patrimônio é destinado especificamente para essa finalidade, e o seu instituidor, então, reserva uma parte para o auxílio de alguma coisa. E nós temos as organizações religiosas, pessoas jurídicas com finalidades pastorais evangélicas, né? São questões de fé, de culto, de adoração, tá? No Brasil tem bastante também. Nós temos a liberdade de crença, né? A liberdade de crer no que quiser. A liberdade de crença, costuma falar que ela é tão ampla que você pode não crer nessa, né? Você não é obrigado a crer em nada, você é livre, tá? Só tem que respeitar a opinião do outro, porque nós somos diferentes. E temos os nossos partidos políticos, são pessoas jurídicas com finalidade política, esses partidos que vocês conhecem aí. O Brasil ainda, em termos de, eu acho que está precisando melhorar bastante coisa, não vou dar nenhum sermão da montanha aqui, data máxima, venha, com todo respeito, mas quando se forma um partido político, ela tem a finalidade política, a união de pessoas, né, por uma determinada ideologia, para a melhora do lugar que você se encontra. Então você participa de todo o processo eleitoral para ver se nós conseguimos aí formar políticos cientes, conscientes, competentes e não tendenciosos a levar vantagem para ajudar, porque a riqueza, na verdade, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Então o partido político tem que formar para atender os interesses da sociedade, para melhorar a qualidade da nossa vida, tá? Bom, as pessoas jurídicas têm um capítulo da responsabilidade. Então vamos falar da responsabilidade civil das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito privado, tá? Quando se fala aqui que ela tem uma responsabilidade contratual, está prevista no artigo 389 do Código Civil. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros, atualização monetária, segundo os índices oficiais, regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Bom, essa responsabilidade civil é originária em um contrato. Fez o contrato, não cumpriu, não obstante o 389 dizer, aí eu tenho outro artigo 944 que diz assim: dano medido pela sua extensão. Então você pisou na bola, não cumpriu o contrato, a pessoa vai verificar o tamanho do prejuízo dela e aí ela vai processar. Ou surge a responsabilidade de forma extracontratual, refere-se chamada responsabilidade aquiliana, né? Que por sua vez, olha aí o slide, previne os atos ilícitos. As pessoas jurídicas de direito privado respondem civilmente por atos dos seus prepostos e funcionários e vão ressarcir os eventuais prejuízos causados à vítima, né? Olha lá o 189, 9323, dessa forma impõe a todos o dever de não lesar, nesse caso, a responsabilidade atrelada no primeiro momento à culpa. Aí eu digo que ela é subjetiva, mas tem casos que respondem independentemente de culpa por ato, por exemplo, do seu funcionário. Hoje a regra não é mais subjetiva, é a objetiva, independente de culpa, tá? As pessoas jurídicas de direito público, aí está a sua responsabilidade, está condicionada à conduta dos seus agentes,
será sempre na modalidade objetiva, pelo risco administrativo. A vítima não tem o ônus de provar culpa ou dolo do agente público, mas apenas que ela sofreu um dano e há um nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano que ela sofreu. O Estado se exonerará quando que ele está livre de cumprir a obrigação de indenizar, se ele provar culpa exclusiva da vítima, força maior ou fato exclusivo de terceiro. Em caso de culpa concorrente, a indenização será reduzida, tá? Mas algumas situações tem que tomar cuidado aí. Transporte público, por exemplo, mesmo que seja culpa de terceiro, o dever de transporte é uma obrigação de resultado. Você tem que levar a pessoa, tirar um ponto e levar para o outro. Se acontecer alguma coisa, não exime o dever de indenizar. Então é uma obrigação de resultado com responsabilidade objetiva. Então a regra hoje é a responsabilidade objetiva. É mais difícil isentar o Estado de responder. Dá uma olhada lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vocês aqui nessa classe lotada, calma gente, está acabando. Nós estamos aqui com 50, 60 alunos, gente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, trata da responsabilidade objetiva do Estado, tá? Bom, nós temos outro tópico em relação à personalidade jurídica, quando fala das pessoas jurídicas, é a desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece? Gente, é simples, está dizendo lá, ó, nessa teoria, o juiz, nos casos de fraude, abuso de direito, má-fé, ele desconsidera o princípio que as pessoas jurídicas têm personalidade distinta dos seus membros. Então, em princípio, a pessoa jurídica responde por suas obrigações. Se isso acontecer, você vai na pessoa jurídica, no patrimônio, não encontra nada, a lei permite que você a desconsidere e vai atrás do patrimônio particular do sócio, que às vezes é engraçado. O empobrecimento da pessoa jurídica é inversamente proporcional ao enriquecimento do sócio quando ele está usando a pessoa jurídica para dar golpe no mercado. Aí você pode pegar o bem dele. Guardo também, pessoal, todo mundo aí, artigo 50 do Código Civil, tá? A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade não desfaz o seu ato constitutivo, não invalida, não impõe a sua dissolução. Gente, desconsidera uma pessoa e ela continua existindo. Não é uma despersonalização, não é acabar com a pessoa jurídica, é mantê-la, mas poder dar um pulinho no patrimônio do sócio para ressarcir eventualmente o prejuízo que sofreu, tá? É uma forma de segurar também e evitar que construam, que criem pessoas jurídicas com a finalidade de dar golpe aí no mercado. Lamentavelmente ainda existe essas pessoas, né? Como que se extingue a pessoa jurídica? Trata-se do fim, ou seja, o encerramento das suas atividades, no cancelamento do seu ato constitutivo. Quais são as modalidades previstas de extinção? Bom, a primeira é a convencional, é aquela por livre deliberação dos sócios. O sócio se reúne e fala, gente, por motivo A e B, não, vamos acabar? Vamos, não aguento mais, estou cansado, não está dando certo, não está dando lucro, ou é muito burocrático, o motivo efetivamente não importa, lícito, convencional, de convenção de acordo, de vontade, de voluntariedade, de voluntas. Não queremos mais manter essa pessoa jurídica, tá? Legal, a lei dá um pulo lá no 1034, gente, que são alguns motivos determinantes. Aí não é por consenso. Se está dizendo legal, é fácil de mandar. A lei é causa de extinção, tá? Não obstante tudo derivar de lei, o consenso também deriva de lei, mas a forma consensual é aquela que parte da vontade. A legal não parte da vontade, parte de uma disposição, tá? A administrativa, quando as pessoas jurídicas dependem de autorização do governo, e
praticam atos ilícitos ou contrários ao fim social. Lembra sempre, você cria uma pessoa jurídica, você vai ter que, logicamente, entrar todo no regramento pertinente à pessoa jurídica que você criou, e de repente você está desviando a finalidade ali, ou não tem a autorização judicial que precisa, aí a pessoa também vai acabar. E temos a outra hipótese, que é natural, a morte de um membro ou de um dos mais do seu membro, e toda pessoa jurídica, quando ela é constituída, ela faz o que nós chamamos de um contrato social. Se essa causa estiver prevista, essa pessoa pode ser dissolvida, tá? Se porventura permitir, o herdeiro continua, mas normalmente, eu não vou dizer que todas são iguais, mas normalmente nós temos aquilo que se diz o affectio societatis, a afeição societária, a vontade que eu tenho de criar uma pessoa jurídica com uma determinada finalidade, ok, gente? E nós temos também a judicial, quando se configura algum dos casos previstos em lei ou no estatuto, e a pessoa jurídica continua a existir, aí o sócio, ele está descontente, e ele vai ingressar com uma ação para que judicialmente o juiz declare a extinção daquela pessoa jurídica. Beleza, gente? Então, pessoa jurídica, nós fizemos aí um resumo.